Há quase 2000 anos, um homem isolado em uma ilha solitária teve uma visão que mudaria para sempre a forma como a humanidade enxergaria o céu, a eternidade e o fim dos tempos. Seu nome era João. O lugar era a ilha de Patmos. Exilado, cercado apenas pelo som do mar e pelo silêncio das pedras, João foi tomado por algo inexplicável. Ele conta que estava em espírito quando ouviu atrás de si uma voz, poderosa como o som de muitas águas. Ao se virar, viu um ser impossível de descrever. Era semelhante a um homem, mas seu rosto brilhava como o sol. Seus olhos eram como chamas de fogo e uma espada de luz saía de sua boca. Seus pés reluziam como bronze em brasa e sua voz parecia fazer tremer a própria terra. João caiu ao chão tomado de temor. Mas o ser tocou nele e disse: "Não temas, eu sou o primeiro e o último. Escreve o que vês e envia às igrejas." A partir desse momento, a realidade diante dos olhos de João se rasgou. Ele foi transportado para outro plano, um lugar onde o tempo não existia e onde o invisível se tornava visível. Lá, diante de si, ele contemplou algo indescritível: o trono do céu. O trono reluzia em luzes que palavras humanas jamais poderiam explicar. Relâmpagos, vozes e trovões saíam dele sem cessar. Ao redor havia 4 criaturas viventes, diferentes entre si e todas cobertas de olhos, por dentro e por fora. Uma tinha rosto de leão, outra de boi, a terceira de homem e a quarta de águia. Elas não paravam de dizer: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir." Diante do trono, João viu 24 anciãos com coroas de ouro, prostrando-se em adoração. Tudo naquele lugar pulsava em reverência e poder. João percebia que não estava apenas vendo o céu, mas a própria estrutura da eternidade, o coração de toda a criação. Então, ele viu algo no centro daquele trono, um livro selado com 7 selos. Uma voz clamava: "Quem é digno de abrir o livro e de romper os selos?" Mas ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de abri-lo. João chorou, porque compreendia que naquele livro estava escrito o destino de todas as coisas. Mas um dos anciãos disse: "Não chores. O leão da tribo de Judá venceu e pode abrir o livro." João então viu um cordeiro como se tivesse sido morto, aproximando-se do trono. Quando o cordeiro tomou o livro e abriu o primeiro selo, um som ecoou: o galope de um cavalo. E um cavaleiro surgiu, montado em um cavalo branco. Depois veio outro, em um cavalo vermelho. Em seguida, um preto. E por fim, um pálido. E João compreendeu. Eram os 4 cavaleiros do Apocalipse: a conquista, a guerra, a fome e a morte. Cada selo revelava uma nova catástrofe, um novo abismo se abrindo diante da humanidade. O céu se cobriu de trevas. As estrelas caíram como fagulhas. O sol perdeu seu brilho e o mar se transformou em sangue. Os reis e poderosos gritavam, tentando se esconder, dizendo: "Cai sobre nós, montes e rochedos, e escondei-nos da ira do Cordeiro." Mas não havia onde se esconder. O som das trombetas ecoava. 7 anjos receberam 7 trombetas, e a cada toque uma nova praga se abatia sobre a terra. Fogo misturado com sangue caía do céu. As águas eram envenenadas. A escuridão cobria continentes inteiros. Criaturas terríveis surgiam do abismo e o mundo mergulhava em um caos espiritual e físico nunca antes visto. Mesmo assim, João via algo ainda mais assustador: a indiferença humana. Diante da destruição, muitos permaneciam cegos, endurecidos, incapazes de se voltar para Deus. Era como se os olhos deles tivessem sido selados. Então João viu uma nova visão: uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Ela estava prestes a dar à luz, mas diante dela surgiu um dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, pronto para devorar a criança assim que nascesse.
A criança nasceu e foi arrebatada ao trono de Deus. E então travou-se uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão foi vencido e lançado para a terra. A partir desse momento, João viu o surgimento da besta, um poder maligno que dominaria o mundo. Por meio do engano e da marca, controlaria os povos e compraria as almas daqueles que temessem perder a vida terrena. Era a era da escuridão, onde poucos resistiriam. João viu a fé sendo testada como nunca antes. E viu também o preço da escolha de cada um. Mas entre tanta destruição e sofrimento, João viu uma nova esperança. Uma luz diferente brilhou diante dele. Ele contemplou um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. E descendo do alto, ele viu a Nova Jerusalém, uma cidade de pura luz, com ruas de ouro e muros de jaspe. Nela não havia templo, porque o próprio Deus era o templo. Não havia sol, porque o próprio Senhor era a luz. Ali não havia dor, nem morte, nem lágrimas. O tempo deixava de existir. Tudo era plenitude, paz e verdade. E João ouviu uma voz que dizia: Eis que faço novas todas as coisas. A voz também dizia: Quem tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. Mas junto à promessa havia o alerta: quem for injusto, continue na injustiça. Quem for impuro, continue na impureza. Mas quem for santo, santifique-se ainda mais. Porque o tempo estava perto e as escolhas já estavam sendo feitas. As visões de João, escritas há tantos séculos, ainda ecoam entre nós como um aviso. Não apenas sobre o fim do mundo, mas sobre o que há além do fim. Talvez o reino dos céus não seja um lugar distante. Talvez esteja mais próximo do que imaginamos, esperando apenas o momento certo para se revelar. E assim como João ouviu, talvez nós também devamos ouvir. Aquela voz que ainda ressoa através das eras dizendo: Eis que venho em breve.